Olá, continuando, a nossa correção da apostila, o tópico agora é responsabilidade fiscal e previdenciária. Lembre-se da minha dica na aulinha, de lerem a Lei 9.717 de 98, porque ela trata da redação da responsabilidade lá no seu artigo 8º, e é muito importante aquelas dicas da nossa aula, tá? Então vamos às questões sobre responsabilidade. Questão número 49. Quanto à responsabilidade por infração, a Lei 9.717 assinale a alternativa correta, tá? Nunca esqueçam de observar que a questão está pedindo. Então, responsabilidade sobre o foco da Lei 9.717. Lá traz a seguinte redação. A. Apenas os dirigentes da unidade gestora e os membros dos conselhos e comitês respondem diretamente por infração ao disposto na Lei 9.717 de 98? Não. Então, a questão está falsa. Por quê? A palavra apenas. Se eu tirasse o apenas aqui, tivesse assim, os dirigentes da unidade gestora, do regime próprio e os membros, estaria verdadeira, tá? Porque não são somente eles. Lembram lá quando a gente falou sobre responsabilidade solidária, sobre quantas pessoas poderiam ser responsabilizadas, o quantitativo de pessoas? Pois é, então não entra só esse grupo aí. Vamos lembrar alguns exemplos? Os gestores, por exemplo, os prefeitos municipais podem responder, o chefe do departamento de recursos humanos, os secretários das pastas, o controlador interno. Então, não somente os dirigentes da unidade gestora, os membros dos conselhos e comitês. Podem abranger muito mais o leque conforme a apuração no procedimento administrativo, tá bom? Então, a letra A está errada. B. As infrações à Lei 9.717 são apuradas independentemente da existência de processo administrativo? Não, gente. Para eu apurar uma infração, à vista da Lei 9.717, eu preciso ter, sim, um processo administrativo, a fim de eu garantir, contraditório, ampla defesa, porque senão todo o meu levantamento, da infração apurada pode estar eivado de ilegalidade, tá bom? Alternativa C. Respondem também por infração à Lei 9.717, indiretamente ou por meio de pessoa jurídica contratada, quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos ao ente federado e aos RPPS? Está quase certo. Qual é a palavra? Indiretamente. Não é indireto, tá? É diretamente, tá bom? Alternativa D. Apenas, gente, quando tiver apenas, com exceção, desconfiem, tá? Então, apenas se sujeitam ao regime disciplinar fixado pela Lei Complementar 109 de 2001 os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora e os membros do conselho e comitê? Não. Quem está faltando aí da galerinha? As assessorias, As assessorias também se sujeitam a esse regime disciplinar dessa lei complementar, tá bom? Que é a lei que trata das entidades, das entidades complementares, As entidades de capital fechado, que são as previdências complementares. Aí lá, nessa lei, no que trata essa questão de infração, lembram da aula? Que trata da infração, que trata de como que tem que ser esse procedimento de apuração, tá tudo previsto nessa lei, tá bom? Como que é feito o passo a passo, tá? Tá tudo previsto lá. De onde tira isso? Lá no artigo 8º, lá no caput da Lei 9.717, fala que no que couber ao regime disciplinar estabelecido por essa lei complementar, é para ser aplicado no regime próprio, tá bom? Então, essa questão também está errada. A alternativa é, provavelmente essa que vai estar certa, mas ela está certa sim. Vamos ler o porquê. Os responsáveis pelos poderes, órgãos e entidades do ente federado,
os dirigentes da unidade gestora, os membros do conselho e comitê respondem diretamente por infração ao disposto na Lei 9.717, sujeitando-se no que couber ao regime disciplinar fixado por essa Lei Complementar 109. Perfeito. É isso, tá bom? Só recordando, tem lá na apostilinha quais são as penalidades administrativas, a advertência, a suspensão de atividades com a entidade, por até 180 dias, a inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos para o exercício de cargo ou função, junto à entidade previdenciária e no serviço público também, e a multa que varia de 2.000 a 1 milhão de reais, tá bom? Questão 50. Relativamente à responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, marque a alternativa correta. Lembrando, tá? Que eu tenho a resolução lá do Banco Central, que são regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional a fim de preservar os ativos dos regimes próprios, tá? Então, se eu não observar a aplicação dessa lei com toda a responsabilidade, com toda a moralidade, com toda a eficiência, com todo o zelo, transparência, o que isso pode me ocasionar? Vamos ver? Alternativa A. Apenas, gente, volto a repetir, sempre quando tiver apenas, desconfiem. Apenas os dirigentes da unidade gestora do regime próprio e os demais responsáveis pela ação de investimento e aplicação de recursos respondem solidariamente. Não, gente, não só eles. Quem pode entrar nisso aí também? Os consultores de investimento. Se nesse processo, apurado, verificar que houve, interferência direta desse pessoal, dos consultores, assessores de investimentos, com certeza eles também serão penalizados. Então, A está errada. Alternativa B. Os dirigentes do ente federado e da unidade gestora e os demais responsáveis pelas ações de investimentos e a aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, distribuidores, a instituição financeira administrativa da carteira, fundos de investimento que tenham recebido os recursos e seus gestores e administradores respondem subsidiária. É subsidiário, gente? Não, é solidário. Se tivesse solidária, a questão está perfeita. Lembra que lá na carteira de investimentos eu tenho o gestor administrativo, eu tenho a entidade, todo mundo entra no bolo, tá? O que está errado aí são somente a palavra subsidiário, seria solidário, que aí respondem solidária e ilimitadamente pelo ressarcimento dos prejuízos oriundos da aplicação em desacordo com a legislação, tá bom? Questão C. Os prejuízos do RPPS oriundos de aplicação em desacordo com a legislação são apurados mediante a instauração de processo administrativo previdenciário, sendo prescindível a lavratura da notificação de ação fiscal. É assim que é feito? Não. Primeiro, eu tenho a lavratura da notificação fiscal, no qual tem que ser garantido, toda aquela contraditório e ampla defesa, tá? Então, aí ficou a ordem errada. Então, a letra C também está errada. Vamos continuando. D. Enquanto os dirigentes do ente federado, da unidade gestora e RPPS e demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos respondem solidariamente pelos prejuízos, os consultores, distribuidores, instituição financeira, administradora, fundo de investimentos respondem subsidiário. A gente não tem separação. Todo mundo responde solidário, tá bom? Então também está errada. A alternativa é: em caso de apuração de infração, as regras do Conselho Monetário Nacional que ocasione prejuízos ao RPPS poderão os responsáveis sofrer a aplicação
das penas administrativas de advertência, suspensão de atividades em entidade de previdência complementar por até 180 dias, inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos para o exercício de cargo ou função em entidade de previdência complementar e no serviço público, bem como multa de 2.000 a 1 milhão. Perfeita! Então, apurada a infração, verificados os agentes que deram causa a ela, pode ser aplicada essas penas. Lembrando que a pena administrativa não necessariamente poderá ocasionar uma outra pena, por exemplo, num processo penal, num processo civil. Então, o processo administrativo pode correr, bem como pode correr em paralelo um processo penal, onde serão aplicadas outras penas, dependendo do ato praticado, tá? Então, fiquem atentos também a isso aí. Bom, gente, essa matéria de responsabilidade é isso, tá? Lembrem também de ler quais são os órgãos de fiscalização, tem lá na apostila, tá? Onde cada um fiscaliza. É muito importante vocês sempre estarem observando isso. Um abraço e até o próximo tópico. Espero vocês lá.